Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes por retornar mais uma vez neste dia na casa do Senhor, porque aqui é o melhor lugar onde o povo de Deus, como igreja, se reúne e glorifica o nome do Senhor. Queremos cumprimentar os irmãos e amigos que estão também participando da nossa programação de forma online. Que o Senhor Jesus, Ele possa falar com você através da palavra de Deus, através dos louvores e tudo aquilo que Deus tem para oferecer através de nós, porque tudo que Ele faz através de mim, de você e de nós. Amém? Não é isso? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, ler a palavra do Senhor, para estarmos dando sequência na nossa programação de hoje. Apocalipse, capítulo de número 21, vamos ler até o versículo 7. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 até o 7, que diz assim. Vou aguardar um pouquinho os irmãos procurarem. Amém? Também temos aqui no painel, os irmãos podem acompanhar. É um texto bíblico muito conhecido para os irmãos leitores da Bíblia, e é a maior esperança da igreja. É um dia ver um novo céu e uma nova terra, e adentrar pelos portões da Nova Jerusalém. Amém? Diz assim a palavra. Se quiser repetir comigo, diz assim o texto sagrado: E vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono, e dizia: Eis aí o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Por quê? Por quê, irmão? Este culto já passou, tudo já passou. As primeiras coisas passaram. Olha que lindo. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Era para você estar falando em línguas. E o próprio Jesus acrescentou, dizendo: Escreve, porque estas palavras, oh glória a Deus, porque estas palavras são fiéis e são verdadeiras. Disse-me ainda mais: tudo está feito, tudo está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele continua dizendo: eu, a quem tem sede, darei de graça, glória a Deus, da fonte
da água, da onde, irmãos? Da vida. Isso aí, seu culto tem que ser alegre, animado. Glória a Deus. O vencedor é lá que vai estar. O vencedor herdará estas coisas. E eu serei o Deus dele. E ele será um súdito, um servo, um ajudador. Não, fala não, um mordomo, um anjo. Não, ele será o quê? Meu filho. Oh, glória a Deus. Seremos filhos. Tudo que o pai e o filho têm será nosso. Vale a pena sofrer, vale a pena viver uma vida com Deus, porque vamos herdar todas estas coisas que o Senhor revelou a João na ilha de Pátimos. É a maior promessa da igreja. E já convido vocês, né, Mateus, para vir na EBD domingo que vem. Sabe qual que é o título do trimestre para a classe de adulto? As promessas. E aqui é uma promessa. São duas grandes promessas de Deus. Promessa, independente de qualquer outra circunstância, ela irá cumprir. Então essa é a primeira promessa, que vamos estar com Ele para sempre. Glória a Deus. Eu estou animado. Meu culto começa lá no chuveiro, né? Me aprontando, escolhendo qual camisa, né, que eu vou usar. Qual sapato, né, do domingo vai ser do domingo mesmo. Todo domingo é aquele mesmo, então vai ser esse mesmo. A irmã às vezes escolhe alguma coisa. O seu culto começa em casa. O seu culto começa no seu e no nosso coração. Amém? Vamos então orar ao Senhor e a nossa orquestra Azaf, com lindos hinos para a glória de Deus. Oremos. Salvador, bendito e glorioso, cremos, Senhor, nesta promessa que o Senhor disse e revelou para a igreja nos dias de João Evangelista. Senhor, esta promessa continua de pé. Esta promessa está ardendo em nossos corações. Porque muito em breve, porque daqui a pouco, o Senhor estará levando a tua igreja até os céus. Até os céus. Até os céus. Não sei o de Abraão, não no paraíso, mas lá na nova cidade, novinha em folha, não tem ninguém lá ainda. A igreja estará inaugurando com os ressuscitados nessa entrada triunfal, nesta grande e maravilhosa promessa que todos teremos um dia. Pai, que essas pessoas que estão nos ouvindo, os irmãos que estão nos ouvindo, possam, Senhor, crer no seu coração, possam continuar com esse desejo, porque muito em breve, para sempre, estaremos vivendo a vida verdadeira, não esta, mas a vida abundante e sem fim na presença do Senhor. Te agradecemos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Ministério de Louvor e Orquestra Azaf cumprimenta o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. A palavra de Deus diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo está convidando a igreja vitoriosa, a igreja do arrebatamento, para cantar louvores, porque o Senhor está voltando. E quem tem ouvido, está ouvindo a voz de Deus. Quem tem o ouvido aberto, está entendendo a palavra de Deus. E se você está entendendo, você vai levantar suas mãos e dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Senhor, fala comigo nessa noite, porque se você ainda não entendeu o que o Espírito Santo está convidando, então começa a se preocupar e começa a abrir os seus ouvidos espirituais, que o Senhor está convidando a igreja.
melhor. Jesus está presente aqui nesta noite. A Bíblia diz, desde Atos capítulo 2, que o Espírito Santo veio morar na terra, veio morar em nós. Desde então nós nos tornamos casa de Deus, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo passou a habitar em nós. E nós vamos cantar um louvor agora que diz isso: Jesus, Tu és bem-vindo aqui, a casa é Tua, pode entrar. Nós abrimos o nosso coração nesta noite, convidamos os irmãos aqui, adorem ao Senhor. Louve a Jesus, Ele é merecedor de glória, de honra, de louvor, de adoração. Nós sentimos a presença dEle. A casa é Sua, Jesus, pode morar em nós. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, tu és bem-vindo aqui. A casa é Tua, pode entrar, desvazio de mim, desvazio de mim. Peça pra Ele soprar o vento aqui nessa noite, irmãos. Sopra o Teu vento aqui, toma o Teu trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir, nós queremos Te ouvir. Declare: essa casa é Sua casa. Essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pro Senhor. Jesus, essa casa é Sua casa, nós deixamos ela pro Senhor. Jesus, apareça, que o Teu nome cresça, enche esse lugar,
Glória a Deus. Poder sentar um pouquinho, irmãos? Queremos apresentar os irmãos e os amigos que estão conosco, participando deste culto tão maravilhoso. Esta casa é tua, esta casa é nossa, tudo podemos crer, porque o Jesus, ele, quando estava no barco, indo para atravessar para o outro lado, ele disse: ó, discípulos, é o seguinte, nós vamos entrar no barco e vamos para o outro lado. E aí, teve uma tempestade. E aí a gente não entende por que Jesus estava dormindo, enquanto eles estavam ali sofrendo. É porque a fé em nós precisa ser exercida. A fé em nós precisa ser exercida. E a esperança, ela só vem quando estamos passando por luta, Marcelo, por tribulação. É aquilo que Paulo revelou, que a tribulação, a luta, produz esperança, experiência. E Jesus pode estar experimentando a cada um de nós, só que nós não podemos ser reprovados naquilo que o Senhor colocou diante de nós. Vamos continuar crendo, mesmo que o mar esteja com as ondas chegando até o nosso peito, mas creia, você não vai afundar, nós não iremos afundar, o Senhor vai estar conosco em todos os momentos. Glória a Deus. Queremos apresentar os irmãos que estão conosco, os não evangélicos, os nossos amigos que estão nos visitando. Por favor, se coloque de pé, queremos conhecer você nesse momento. Não passou aqui, não estou vendo nenhum aviso de visitante, mas se tiver, se coloca de pé, queremos te dar um bem-vindo. Tem alguém do lado direito, aqui no centro, tem alguém? Tem ali, onde está? Não estou enxergando. Ah, está aqui, uma irmã, muito bom. Que bênção. Que diremos à nossa irmã? Seja bem-vinda, em nome de Jesus. E agora chegou a hora de nós levantarmos o lugar e dar aquele abraço pentecostal, aquele abraço de amor, e cumprimentar o nosso irmão, em nome de Jesus. Amém? Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar
19h30, Culto da Vitória. Venha participar da nova campanha, uma procuração para Deus. Terça, 19h30, Culto da Palavra. Fortaleça sua fé pelos ensinamentos da Palavra de Deus. Quarta, 19h30, Culto de Libertação. Venha buscar o seu milagre. Quinta, 9 e 14 horas, Círculo de Oração, uma reunião com as mulheres de Deus. E às 19h30, Casa do Pai, um encontro diferente com os nossos adolescentes. E para você novo convertido, temos uma reunião de integração, aonde você irá conhecer mais de Deus. Sexta, 18 horas, começa grande vigília, hora Adna, 23 horas falando com Deus. E às 22 horas, super sexta, dentro da hora Adna. Sábado, 17 e 19 horas, Santa Ceia. Vamos juntos celebrar a maior vitória no Calvário em favor das nossas vidas. Domingo, 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Aprimore o seu conhecimento bíblico. E às 16, Hora Power, um momento exclusivo para falar com Deus. 17 e 19h30, 2 cultos de celebração. Traga sua família para uma noite de louvor e adoração e receba uma palavra edificante. Igreja Adna, levando você para o caminho certo. Amém, glória a Deus. Vamos pedido de oração, vamos estar lendo também os oferecimentos, mas antes temos, eu creio que é um casal, 2 irmãos, Ramon e Nelismar. Onde estão? Vocês levantaram, mas aí não percebi, né? Que bom, os irmãos estão felizes pela presença desse casal. Os irmãos, que diremos a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, fique à vontade, poder sentar, estamos na casa do Senhor. Evangelista irmão Marcelo, Amel, Davi, oferecem este culto em ações de graça pela vida da esposa e da mãe, né? E da filha, né? Glória a Deus. Também está aqui a irmã Marli e o Edu também, oferecendo esse culto de ação de graça. É hoje o seu aniversário, Graça? Que bom, né? Então hoje vai ter aquele rodízio de pizza. Glória a Deus. Parabéns, irmã Grazi. Que o Senhor continue te abençoando, te fortalecendo e sendo essa luz no seu lar. Tá bom? Deus abençoe. Os irmãos estão felizes que diremos à nossa irmã? Parabéns, que o Senhor te abençoe. Parabéns. Parabéns. Que o Senhor te abençoe, te ilumine e te guie. E que nunca falte o óleo do Espírito Santo sobre a tua cabeça. Aí já está abençoada, glória a Deus. Seguindo aqui na nossa programação, irmão Marcelo, irmã Marli, já li. Também a Adna Família avisa que o encontro de casais serão dia 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro. Os interessados procurar Adna Família para fazer a sua inscrição. Glória a Deus. Irmãos, vamos estar orando. Eu convido já a equipe de intercessão para estar vindo aqui. E os irmãos que desejarem, podem dobrar os seus joelhos. Os visitantes não precisam ficar constrangidos. E os que também não podem dobrar o joelho, pode ficar da forma que está mesmo sentado. Vamos estar dirigindo a Deus oração em favor da nossa nação, em favor da nossa cidade, de todos os municípios que daqui uma semana estarão também depositando o seu voto para constituir vereadores e prefeitos para todas as cidades aqui no Brasil, e para que o Senhor guie cada eleitor
eleitora. A nossa esperança não está na política, principalmente para aquele que serve a Deus. A nossa esperança está em Deus. Amém? A nossa esperança está em Deus. E nós, sendo sal e sendo luz do mundo, nós sabemos interpretar as circunstâncias que estamos vivendo. E o povo de Deus tem a unção do santo, e diz a palavra, e nós sabemos tudo. Então que o Senhor guie a sua igreja, guie o coração de cada irmão, e guie a nossa nação para o caminho que o Senhor já traçou para esta nação, em nome de Jesus. Amém? Equipe de intercessão, em nome de Jesus. Oremos. Eterno Deus, bom Pai, Senhor da glória, aqui está a tua igreja diante do Senhor, prostrada diante do Senhor. Ó Pai, nós sempre precisamos e vamos precisar da sua presença em nossas vidas. Senhor, começo pedindo pelo nosso país, por esta nação, Senhor, que precisa muito conhecer o Senhor de verdade. Pai, também peço, ó Pai, pelas autoridades, peço por esta cidade, por esse estado, pelos outros estados também. Peço por esta igreja, Senhor, por cada membro, por cada congregado. Senhor, que o Senhor possa continuar dando graça a cada um dos teus filhos, fortalecendo a cada um, Senhor, dando, Senhor, vontade, o querer de estarmos na sua presença. Os dias são maus. A tua palavra nos diz, Senhor, que o Deus desse século tentaria atrapalhar-nos a adorar-te, ó Deus Pai poderoso, mas a tua igreja continua caminhando, a sua igreja continua de pé. Nós estamos aqui, Senhor, neste momento, neste domingo, Pai, nos prostrando diante do Senhor e também agradecendo por todas as bênçãos, Pai. Pai, viemos pedir em favor do teu servo, pastor desta igreja, sua esposa, sua filha, a família enlutada, que o Senhor possa confortar. É só o Senhor que pode, Senhor, confortar a família, esta igreja. Só o Senhor que pode fazer algo em favor de cada um de nós. Nós somos dependentes do Senhor todos os dias. Ó Deus, que a sua graça, que a sua misericórdia perdure em nossas vidas, ó Deus. Senhor, que eu também peço por cada departamento desta igreja, a cada irmão, a irmã que está à frente dos departamentos, a cada obreiro que está à frente de igreja, de congregações. Senhor, nós sabemos que não é fácil, mas o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor conhece, Senhor, a cada pedido que está nesta caixa. O Senhor conhece a aflição de cada um dos teus filhos que está aqui nesta noite, daqueles que estiveram no primeiro culto, daqueles que não vieram, não estão podendo vir, por algum motivo, ó Pai. Mas o Senhor conhece. Que o Senhor possa, com sua bondade, graça, misericórdia, com seu amor, alcançar a cada um de nós, porque nós necessitamos da tua presença, da presença do Espírito Santo em nossas vidas todos os dias. Ah, Pai, os dias nos castigam, os problemas nos castigam, mas a sua bondade, a sua graça e misericórdia também tem perdurado sobre as nossas vidas. A sua mão forte, o seu amor, o seu cuidado tem sido para com cada um de nós. Eu não sei o que cada um enfrentou nesse dia para chegar até aqui, mas certamente enfrentaram grandes coisas, empecilhos, Senhor, que queriam impedir os teus filhos de chegar até a tua casa. Mas nós estamos aqui, Senhor. Abençoa a tua igreja. Eu continuo pedindo, Senhor, por cada um dos teus filhos, por cada departamento, pelo nosso país, pela nossa pátria, pelas autoridades. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Ah, Senhor, no final de semana que vem teremos a eleição. Que o Senhor possa ajudar, Senhor, as pessoas que vão até a urna votarem, que eles possam votar com consciência, os teus filhos possam ter consciência do que estão fazendo, porque a nação, Senhor, nós somos a nação, nós pertencemos ainda a esta nação e ainda estamos aqui, e nós, Senhor, precisamos da tua ajuda para prosseguirmos dia após dia. Que o Senhor continue guardando, protegendo e ajudando a cada um dos teus filhos, pois só o Senhor é que tem esse poder
para nos ajudar. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome do teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Apesar do lar formoso, é por ti o meu amor. Meu Deus, essa graça te desprezei seu amor. Salve Deus, minha pátria para mim. Salve Deus, minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ser feliz a mãe gentil, convencer seu evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe da temor servir, ou ficar a pátria salvar, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus, minha pátria para unir. Salve Deus, minha terra, esta terra do Brasil. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, para fazer a leitura da palavra do Senhor, para recolher os nossos dízimos e as ofertas. Eu convido o evangelista irmão Marcelo depois vir aqui, e também o evangelista irmão Ronei, também, por favor, pode se aproximar. Diz assim a palavra do Senhor: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Vamos lá, igreja. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém? Estende suas mãos, irmãos, vamos estar orando. Querido Salvador, te agradecemos e pedimos, Senhor, esta bênção que o Senhor entregou à igreja no passado, continua, Senhor, ministrando também à igreja do presente. Que esta mensagem, Senhor, de fé, de amor, de esperança, para aqueles que reconhecem, Senhor, que porque tudo que o Senhor entregou em suas mãos é do Senhor, e o Senhor agora pede apenas aquilo que o Senhor já entregou 100% a todos nós. Pai, que todos aqueles que têm o coração aberto para a Tua obra, que o Senhor continue dando força, condições financeiras,
saúde para trabalhar e prosperidade na vida, tanto espiritual como material. Que a bênção do Senhor esteja sobre os que estão, Senhor, online, que estarão contribuindo através dos mecanismos, Senhor, disponíveis. Que a graça, que o poder de Deus possa, Senhor, abranger toda a sua vida, que ela abrange, Senhor, os seus pensamentos. Senhor, o teu Espírito pode falar, Senhor, de maneiras que o homem não entende, mas tu podes, Senhor, transmitir a mensagem que todos precisam ouvir nesta noite. Em nome de Jesus, oramos e pedimos, abençoe a todos que estarão contribuindo. Amém. Fiquem de pé novamente para nós adorarmos ao nome do Senhor, ao Deus único de toda a honra e de toda a glória. Aleluias, vamos adorar Ele. Posso até estar aflito,
louvado seja Deus. Ainda vamos continuar louvando ao nome do nosso Deus, irmãos. Irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Nós vamos cantar um hino agora que diz assim, é uma oração que diz: Senhor, perto eu quero estar. Eu quero estar perto do Senhor. Eu quero te conhecer, eu quero andar contigo. Nós vamos adorar o nome do Senhor. Convidamos os irmãos para adorarmos a Deus. Momento de intimidade com o Pai. Peça ao Senhor: Senhor, perto eu quero estar e andar contigo. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Eu quero te ofertar. quero te ofertar.
está aqui, querido. O Senhor está neste lugar. Continue adorando ao nome do Senhor. Leve o seu coração até a Ele, para que Ele possa falar com você. Aleluia, glória a Deus. O fogo não me queima.
Glória a Deus. Poder sentar, irmãos, vamos agora estar ministrando a palavra de Deus. Eu convido o irmão Mateus Camargo para estar ministrando aos nossos corações. Eu acredito que o coração de todos os irmãos aqui, os que estão online também, está preparadíssimo para o que está vindo agora. Amém? Amém? Mateus. Cumprimento a amada igreja, na paz do Senhor, amém? Mais uma vez, estamos contentes, felizes por estarmos na casa de Deus e por mais um domingo poder adorá-lo. E já aproveito também para reforçar o convite do pastor para a nossa EBD, que acontece aos domingos, às 8h20, nosso café da manhã. Às 9h iniciamos o culto. E nós temos um momento maior da palavra, com 1 hora de ministração da palavra, onde os irmãos podem tirar dúvidas, questionar. Nós temos classes infantis para todas as idades, e nós sabemos que o quão bom o resultado de uma igreja que está sempre e cada vez mais aprendendo aos pés do Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 8, no versos 1 até o verso 4. Romanos 8, 1 ao 4, na versão ARC, por favor. Romanos 8, versículo 1 nos diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus irmãos, eu gostaria, nesse tempo, de trazer algo da parte de Deus, que trata de maneira muito específica, que é a respeito do plano da redenção do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. E esse plano se faz muito importante, porque é o grande motivo de estarmos aqui, nesse processo de adoração, enquanto estivermos na terra, de evangelização, e de nos tornarmos cada vez mais cristãos melhores, cada vez mais cidadãos melhores, e que nesse processo salvífico, Jesus, ele desempenhou a principal função, a principal parte que existe nesse plano. Então, nós vemos que quando nós temos um plano, ele precisa ser conectado, precisa ter uma estrutura lógica, precisa ter detalhes, e não seria diferente com o próprio Criador perfeito, quando ele, desde a fundação do mundo, estabelece esse plano. Este plano, porque Deus é onisciente, então ele sabe de todo o processo que o ser humano iria decorrer, então ele traça o seu plano. E nós vemos isso através da Bíblia Sagrada, quando nós vemos alguns versículos se conectando, algumas passagens bíblicas fazendo referência, e a gente começa a entender todo esse processo para chegar até nós. Porque às vezes achamos que é uma coisa muito simples, que Jesus morreu lá na cruz, está tudo certo, e eu ouvi um irmão pregando, eu aceitei, e hoje eu frequento a igreja e participo aí com os irmãos. Só que nós precisamos entender, precisamos gerar consciência para que cada vez mais a nossa fé ela seja estruturada na palavra de Deus, e cada vez mais nós venhamos ter essa certeza que esse processo que Deus fez através de Jesus, ele é único e suficiente para nos levar para o céu. Então, meus irmãos, esse processo ele inicia-se lá na criação do mundo, quando Deus cria o mundo através do seu poder, e ele começa a fazer tudo perfeito, de maneira ordenada, de maneira elencada. Ele vai criando todas as etapas, cria o céu, cria a terra, cria os animais,
E ele começa a estabelecer todas essas regras naturais que nós hoje vemos, esse universo em harmonia, e que por muitas das vezes nós queremos, o ser humano, diretamente e indiretamente, quebrar essa harmonia. Então Deus inicia essa criação, e quando chega um momento que vê que tudo é perfeito, Ele diz: façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus cria o homem basicamente com duas maiores das suas intenções. A primeira, para ter comunhão. Em Gênesis, no capítulo 12, nós vamos ver que Deus, na viração do dia, Ele passeava e conversava com Adão. E posteriormente também com Eva. Então Deus faz o homem para se conectar, para se relacionar. Nós estamos falando de um Deus de relação, que estabelece uma conexão entre o Criador e a criatura. E o segundo principal motivo é para o adorar. Nós vemos lá em Efésios capítulo 1, versículo 12, que diz: com o fim de sermos para a sua glória. Então, quando Paulo escreve aos Éfesos tratando disso, ele está falando que, olha, nós somos feitos para a glória de Deus. Então Deus estabelece essa criatura perfeita e coloca então Adão dentro desse jardim perfeito. E o primeiro ponto que a gente vai observar é quando Deus, no capítulo 2 ainda de Gênesis, ele estabelece uma regra para Adão, uma regra de convivência, e fala: olha, de todas as árvores poderá comer dos frutos, mas de uma não, da árvore de conhecimento do bem e do mal, dessa se você comer, certamente morrerá. E então passa-se os versículos, e Deus cria Eva através da costela de Adão, através de um sono profundo, e já no capítulo 3 nós vamos ver um diálogo entre a serpente e Eva. A serpente, através de Satanás, aqui elucidada, e a serpente chega e diz para Eva: você pode comer de todas as árvores? E ela fala assim: não, tem uma árvore que a gente não pode comer, a árvore do centro do jardim. Essa Deus falou que nós não podemos comer, porque se nós comermos, morreremos. Então a serpente, ela começa nesse diálogo de uma maneira muito estruturada, esse processo de convencimento, e ela fala: olha, não é bem assim. Se você comer, você não vai morrer. Ela nega a palavra de Deus. E no segundo momento ela fala assim: olha, se você comer, você vai ser como Deus. Neste outro momento ela engrandece a possibilidade do ser humano ser como Deus. E depois ela fala bem assim: você conhecerá o bem e o mal. Nesse momento, ela afirma uma coisa que Deus afirmou. Então, se a gente vai olhar essa estrutura que é utilizada por Satanás, ela é uma estrutura muito forte de convencimento. Ele nega, ok, depois ele engrandece, e depois ele mantém o que Deus disse. E daí Eva, ela come do fruto, ela dá para Adão, Adão também come do fruto, e naquele momento o pecado entra no mundo. Uma parte que é importante ressaltar, irmãos, é que nós estamos falando de um Deus perfeito e que tem diversos atributos. Então, quando Deus coloca no capítulo 2 esta condição ao homem, esta lei falando que, olha, não coma disso, Deus está colocando primeiro a regra do jogo. Quando a gente analisa a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 39, vai dizer que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem que haja previsão legal. Então, assim, não existe como eu primeiro culpar alguém, imputar um crime a alguém, se eu não disse até então uma lei ou uma regra. Para os irmãos entenderem, é como se eu chegasse aqui no púlpito e batesse no púlpito, e viesse um obreiro e falasse: olha, irmão, o senhor não pode bater no púlpito, portanto, o senhor vai ficar 3 meses sem comunhão com a igreja. Ela fala assim: mas não é possível, eu não sabia disso. Não, mas eu criei aqui agora, porque isso é muito feio, isso não se deve fazer. Nós vamos ter um sentimento de injustiça, por isso que primeiro existe e deve haver uma previsão legal. E aqui nós estamos falando do princípio da legalidade que um Deus todo-poderoso tem. Então, para ele, para existir o pecado, o erro, deve primeiro existir uma lei anterior. Então Deus, de maneira perfeita, Ele coloca isso tudo organizado.
Então vem Adão e Eva e erram. Quando eles erram, meus irmãos, Deus vem, procura eles na viração do dia, eles se escondem porque eles estão nus e agora eles enxergam todos os problemas, a sexualidade, o engano, tudo que existe, e eles começam a ter a consciência disso, e Deus fala assim: cadê você, Adão? Aí ele fala, Adão responde, de maneira coloquial, irmãos, trazendo para a igreja, Adão responde que ele ficou com vergonha de Deus porque estava nu, porque ele sentiu o primeiro sentimento da vergonha, do erro dele, porque ele comeu do fruto que não era permitido por Deus para comer. Então, a partir daquele momento, Deus reúne os três, a serpente, Adão e Eva, e começa a elencar algumas consequências, porque se nós estamos falando de um Deus que é justo, Ele coloca a lei e depois Ele pune também, porque Ele precisa fazer isso. Ele é justo, Ele é perfeito, Ele não pode negar a si mesmo. Então, por isso, na maioria das vezes, quando nós pecamos, nós temos uma consequência do nosso pecado. Mas poderia de alguma forma não ter, não, porque Ele é justo, precisa haver a lei, precisa haver uma consequência, e Deus a cumpre porque Ele é perfeito. Então, quando Ele chama Adão e Eva e a serpente, Ele diz para a serpente: olha, pelo que você fez, você será a pior das bestas, e você rastejará e comerá pó, e virá e a partir daqui inicia-se o plano perfeito da salvação, e haverá que esmagará a sua cabeça. Você ferirá o calcanhar e esmagará a sua cabeça. E aqui ele começa a fazer um prelúdio do que seria a vinda de Cristo. E então ele vai para Eva e fala: olha, por quanto fizeste, você então dará à luz com dores, e o seu esposo será maior por ti, você será submissa. Ele chega em Adão e fala: por quanto você fez, de agora em diante, a terra produzirá espinho e ervas, você viverá do suor do seu trabalho. E ele começa a elencar essas consequências, e quando ele elenca essas consequências, ele tira Adão e Eva, serpente e tudo do jardim. Por que isso era necessário, meus irmãos? Porque o jardim, ele até então ele representava o céu, porque era um lugar de harmonia, porque Deus fez o homem para que o homem vivesse em harmonia com ele e vivesse eternamente. E é por esse motivo que nós temos medo da morte, porque nós somos feitos para viver eternamente. Então Deus faz o homem para viver eternamente, coloca a condição, o homem erra. A partir do momento que o homem erra, o homem não pode mais estar dentro do jardim, porque uma coisa imperfeita não pode estar dentro de algo perfeito. Então Deus cumpre a sua justiça e tira. Então, a partir desse momento, Deus, que ama a sua criatura, Ele é necessário fazer um plano, mostrar um plano, aonde Ele possa se conectar novamente, Ele possa estar novamente em harmonia, porque Deus é um Deus de relacionamento. E a partir de então, nós vemos, durante os 5 livros Pentateuco, através de Moisés, Deus traz as leis para que haja o processo de expiação do pecado. É como se fosse algo temporário, para que todo o povo, toda a história, conseguisse absorver o plano perfeito que ainda haria de vir. Então, meus irmãos, nesta fase, Deus apresenta para Moisés, dizendo: Moisés, escreve isto, e através do livro de Levítico, começa a ser elencado diversas formas, diversos processos para a expiação do pecado do povo. Pecado do sacerdote, pecados simples, pecados maiores. Então, quando a gente lê, a gente observa uma série de rituais que foram colocados por Deus para que pudesse haver pelo menos uma cobertura dos pecados. Então, para os irmãos entenderem alguns dos exemplos, nós temos em Levítico 26, um dos exemplos que quando a pessoa errava, ela se identificava, ela ia até o sacerdote, então ela levava um cordeiro, e esse cordeiro ele deveria ser perfeito, sem mácula, sem mancha nenhuma, literalmente branco, perfeito, todas as partes do corpo deveriam ser. Então ele entregava, e nisso o sacerdote, ele pegava na mão, ele degolava aquele cordeiro, e ele pegava o sangue e colocava nas pontas do altar, e o resto do sangue era derramado sobre todo o altar. E então ele pegava toda a gordura e derramava sobre o altar, para que aquilo ali pudesse
ser queimado e subisse como cheiro suave às narinas de Deus. E então o pecado do povo era perdoado. Então, nesta fase, Deus estabeleceu algo para que o povo não ficasse desconectado com Ele. Então, Ele estabelece essas leis, as diversas leis, e o povo de Deus no deserto, o povo de Deus no Egito, o povo de Deus nas suas diversas fases, eles cumprem esses rituais. Então, nós vemos diversos momentos na Bíblia, alguns desses rituais ainda sendo lembrados. Nós vemos alguns processos que começam a ser cada vez mais mostrado em detalhes, a gente tem riqueza de detalhes, e às vezes hoje a gente acha um absurdo, né, queimar um animal para oferecer a Deus. Como que Deus vai aceitar isso? É porque hoje nós somos conhecedores de que só Jesus Cristo, o plano perfeito, que tira de fato o pecado do mundo. Mas nós temos que entender, meus irmãos, que naquele momento, se Deus propusesse, talvez aqui conjecturando, já uma vinda de uma pessoa que, olha, essa pessoa vai tirar o pecado do mundo, vai resolver todos os problemas e novamente eu vou conectá-los comigo, o povo não entenderia. Então passou-se um processo onde, depois de Levítico, depois de todo o Pentateuco, vieram então os profetas, e esses profetas também começaram a trabalhar na mentalidade do povo, e o povo ouvia-se falar das leis de maneira oral, e o povo ia absorvendo aqueles rituais, aqueles processos, mas daí os profetas já vinham anunciando que existiria um sacrifício perfeito. Então nós temos aqui um andamento do plano da salvação, onde ele passa pela criação, a queda do homem, Deus estabelece isso. E depois vem o momento do sacrifício dos animais. Nesses sacrifícios, nós vemos que eles começaram a ser insuficientes, eles começaram a ser muito repetitivos e começaram a não mostrar uma real ligação com Deus. Não que o plano de Deus ali, através daqueles sacrifícios, fosse imperfeito, mas é que o ser humano sentia essa necessidade no coração. Porque a partir de então, nós vamos ver mais para frente, que quando Cristo morre, nós temos em nosso coração algo diferente. Aí já não é mais o sacrifício físico, porque Jesus fez, e agora nós temos em nosso ser a certeza, através da fé, que Cristo é a única salvação. Então, meus irmãos, quando avançamos, nós vemos os profetas anunciando todo o que haveria de vir. Então, nós vemos Isaías, um dos maiores profetas messiânicos, ele tratando a respeito de Jesus Cristo. Em algumas das suas passagens, mais de 20 passagens, ele relata como seria a vinda deste homem perfeito, para que esse processo pudesse ser realmente finalizado. Se puder projetar para a gente, em Efésios, capítulo 5, versículo 9, para a gente realmente fixar essa primeira parte, nos diz assim, Efésios capítulo 5, versículo 9, acredito então que seja uma outra referência, nos diz assim, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte assim também passou a todos os homens, que por isso todos pecaram. Nós vamos ver lá em Salmos, quando Davi escreve o Salmo 51, ele diz assim que em pecado eu fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Então a gente começa a perceber que a partir do momento que entra o pecado no mundo, todos os homens são fruto e nascem em pecado. Nós temos também em Romanos 3:23 que diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que existe a parte B que diz assim, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então Paulo traz esta afirmação aos romanos, que é um conforto aos corações dos irmãos. Então se passa por esse processo, os irmãos entenderam que já conhecem muito bem, que os profetas, alguns messiânicos, começam a anunciar cada vez mais a vinda de um Cristo. E Isaías fala no capítulo 53, que ele não tinha parecer nem formosura, que ele era o mais indigno dos homens, que se você procurasse alguma beleza, não havia. E ele começa a retratar um Cristo, um libertador, onde as pessoas não estavam prontas para receber, porque elas queriam realmente alguém como Davi. Então, e até próprio Davi, em alguns salmos, alguns salmistas, eles são muito messiânicos ao tratar da própria vida de Cristo e desse processo perfeito. Nós temos um versículo em Salmos que nos diz, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes.
E aqui ele não está falando de nenhuma etapa, de nenhum processo que o salmista passou, que Davi passou. Aqui ele está falando do momento na cruz, aonde foi feito tudo isso que foi citado. Então nós observamos que depois do período de Levítico, onde é tratado isso, inicia-se então esse processo de proclamar e anunciar um homem perfeito, que era o único que de fato tiraria o pecado do mundo. Nós vemos ainda Zacarias 9:9 que diz: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a vocês, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento. Então nós vemos dando uma profecia no cenário onde a gente já viu que Jesus aparece montado em um jumentinho. Então várias das profecias apontam para Cristo, e nós precisamos entender que esse processo, a partir do momento que Deus estabelece que somente um homem perfeito conseguiria de fato não cobrir, mas tirar o pecado do mundo. Um homem imperfeito como nós não seria suficiente, mesmo dando a sua vida e a minha vida. Não seria suficiente por quê? Porque nós também somos imperfeitos. Então o processo para que o homem se conecte novamente com Deus, e um dia, meus irmãos, para nós morarmos no céu, nós precisamos estar na condição de perfeito, porque o céu, ele foi feito para a santidade, para a perfeição, e é por isso que nós, pelas nossas forças, nós não podemos ser salvos. É por este motivo que nós não podemos entrar na glória de Deus, porque nós somos pecadores. Então era necessário Deus elaborar um plano, colocar Jesus no centro dele. Por que Jesus? Porque nós estamos falando de um ser perfeito, Filho de Deus, e reencarnar na forma de homem para passar as mesmas dores, e então ele morrer na cruz do Calvário, e depois ressuscitar. Porque se nós tivéssemos somente um homem que morresse e falasse: olha, eu morrerei pelos seus pecados, a partir de então vocês não carreguem mais a culpa, a partir de então, nada do que vocês não vão ser salvos, vocês não vão ver a Deus por conta dos seus esforços, mas por conta do meu sacrifício. Mas se esse homem só morresse e não ressuscitasse, isso não valeria de nada. E aqui nós vemos outras religiões, onde nós temos líderes que se colocaram no martírio, líderes que se colocaram à frente do seu povo, dos seus liderados, e eles fizeram esse tal sacrifício, mas nós não vemos nenhuma efetividade, porque eles eram humanos, como nós. E então, dando sequência nesse plano, é necessário que venha Jesus na forma de homem, através de uma virgem. Precisaria ser de uma virgem, porque se fosse de uma relação entre homem e uma mulher, Jesus nasceria em pecado. Então ele foi concebido através de uma virgem, pelo Espírito Santo. Então Jesus nasce com a sua natureza divina e a sua natureza humana. Então Jesus percorre todo esse processo na terra, até que chega o momento onde Jesus vai ser batizado por João Batista. E aí nós vemos um versículo muito lindo, que quando João Batista olha e vê Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista aponta para Jesus dizendo: este é o único Cordeiro, não mais aquele Cordeiro onde tinha 1 ano de idade, onde não tinha mácula, mas agora um Cordeiro perfeito também, só que um Cordeiro de carne e osso, um Cordeiro que vai de fato morrer por nós, e os nossos pecados serão perdoados e esquecidos. Nós temos aqui já uma etapa bem avançada desse plano da salvação, quando João Batista batiza Jesus e faz esse apontamento. Imagine para o povo ouvir João Batista dizer isso: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E às vezes não estão preparados para saber, para entender que aquele homem era o único que poderia fazer isso. Então Jesus inicia o seu ministério para que haja maior compreensão local, compreensão da história. E aí nós vemos um homem que em 3 anos simplesmente marca toda a história da humanidade. Nós vemos um homem que divide o calendário, antes dele e depois dele. Nós vemos um homem que revolucionou tudo o que nunca era feito anteriormente e nunca foi feito posteriormente por homem nenhum. Nós vemos então um homem que estabeleceu-se uma forma de liturgia, de culto, uma forma de congregacional, uma forma que houvesse processos e meios para que os irmãos estivessem em comunhão, para que os irmãos se fortalecessem,
para que cada vez mais chegamos à condição de varão perfeito e que um dia morarmos com Ele. Então nós estamos falando do homem perfeito, nós sabemos a quem servimos, nós temos que ter essa consciência, nós temos que dar valor ao que Jesus fez na cruz por nós. Nós estamos falando de um homem que não existiu outro igual, que a ciência já provou por vários meios, e a própria Bíblia já se cumpriu e já se provou por diversas formas. Nós estamos falando de um homem que ele sim, era o único, sendo Deus e homem ao mesmo tempo, de realmente trazer uma salvação definitiva para o homem. Era necessário, meus irmãos, que Jesus morresse, era necessário ele cumprir esse processo. E às vezes algumas pessoas acabam não entendendo essas etapas, que Jesus morre, se Jesus morre e para por aí, isso seria somente mais uma morte. Tanto que, quando Jesus morreu, todos foram para casa, uns tristes, outros alegres, e se foi mais um dia, morreu 2 homens e mais aquele líder daquele povo. Só que o que diferenciava Jesus, e o que realmente nos traz essa condição de salvação perfeita, desse processo perfeito, é que ele precisava, era necessário ele ressuscitar. Por quê, meus irmãos? Era necessário ele vencer a morte, porque o pecado ele traz morte. Então a partir do momento que você peca, você está sujeito a morrer. E é assim que é tratado em diversos versículos. Então a partir do momento que você pecar, certamente morrerá. Então nossa natureza é isso. Nossa natureza é uma natureza, depois do pecado, mortífera. Então somente o homem que consegue vencer isso, vencer o pecado, ele é capaz de realmente tirar o pecado do mundo. E nós vemos então, neste momento onde Cristo ressuscita, nós vemos o cumprimento desse plano da salvação. E aí nós entendemos o que? Para acessarmos o céu, é necessário que estejamos à condição de buscar nesse processo de santidade, nesse processo de entendermos o cristianismo, deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, e ainda assim, somente por Deus nós somos salvos. E às vezes você faz uma obra, você dedica, você faz tudo que for necessário, e ainda assim, meu irmão, isso não seria suficiente para te levar para o céu. Ainda não seria suficiente para que alcancemos e um dia veremos a glória de Deus. O que é necessário? É necessário a fé por meio da graça. É necessário que você creia que um homem que morreu há 2000 anos atrás, ele é perfeito e ele tira toda a sua culpa. E agora então, você realmente se sente livre para segui-lo, para obedecê-lo, para ser diferente na sociedade. A partir desse momento que você crê, a partir desse momento, através da graça, que é um dom de Deus, não vem de nós, nós somos salvos por meio desse processo. Do processo aonde nós cremos, no processo que, e ainda assim, o fato de crer, o dom da fé é dado por Deus. Então nem a fé, como o pastor Jânio disse, nem a fé é nossa. E às vezes nós achamos, não, mas eu criei, aquele dia eu fui, aceitei e tal, mas é um processo. E como nós vamos ter certeza desse processo que estamos no caminho certo? A Bíblia fala que vós não sois salvos pelas obras para que ninguém se glorifique. Porém, são as obras que justificam a sua fé, que mostram a sua fé. Através das obras que nós mostramos, através dos nossos frutos, que nós mostramos que estamos num processo de santificação, aonde nós procuramos nos afastar do mundo e aproximar de Deus novamente. Então esse processo de religação do homem, a partir da queda, a partir da morte de Jesus, ele se torna perfeito. E daí nós somos beneficiados dessa tão grande graça que nos alcançou. Nós somos beneficiados deste amor que nós não merecíamos. Nós somos beneficiados de tudo isso que um homem fez por nós, que ele sentiu todo o pecado da humanidade. Isso aqui é algo extremamente profundo quando a gente analisa, até pela luz da ciência, que Jesus suava suor de sangue, todo o pecado, imagine todo o pecado em um homem. Toda a dor, todo o sofrimento naquele momento de morte, que ele chega até um ponto e fala, Deus, Pai, se necessário, passa de mim este cálice. Nós temos todo o pecado da humanidade de antes e de depois, de tudo que advém em um homem só. E agora nós temos a leveza, porque Ele levou a nossa culpa. Nós precisamos entender isso de maneira muito consciente. Nós precisamos entender porque esse plano é fundamental para que no processo de evangelização nós consigamos realmente e efetivamente mostrar que para aquela pessoa que existe um ser
que morreu na cruz do Calvário, que pode dar a ela essa tranquilidade de servir, de viver aqui na terra e um dia morar com Ele no céu. E nós entendemos que morar no céu, algo celestial, na nossa mente humana, isso não é possível imaginar. Mas por meio da fé nós começamos a crer. Por meio das Escrituras nós começamos a entender esse plano perfeito, entender tudo o que sucedeu, veio se cumprindo. Nós temos uma certeza de um homem que realmente vai cumprir novamente a sua palavra e nos levar para o céu. Então era necessário, meus irmãos, tudo isso acontecer para que agora possamos então entrar no lugar perfeito novamente. Através desse processo, foi necessário para que o homem pudesse se conectar com Deus, porque Deus é justo. Então se Deus vai olhar a justiça, Ele vai falar assim: você pecou, você está fadado ao inferno. Porque a partir desse momento que Deus estabelece esse plano, que estabelece essa condição de você crer, de acreditar nessa graça de Deus, de você realmente ser transformado, realmente estar no caminho, existem esses dois caminhos, e existe o caminho de você não crer. E para tudo aquilo que não se cumpre, para tudo aquilo que você erra o alvo, aquilo que você realmente dá descrédito à palavra, o que você não cumpre, existe uma consequência. E esse outro lado se chama o inferno. O lago de fogo e enxofre, onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Nós estamos falando de um lugar de tormento. Só que tem um ponto que às vezes nós não analisamos. A gente acha que o inferno, a pior parte, é o lago de fogo e enxofre, que o fogo não apaga, o bicho não morre. Só que a pior parte do inferno é a ausência de Deus. O que torna o inferno muito ruim é que Deus não está presente lá, porque o que ainda faz essa terra ser suportável é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. E nós precisamos ter a consciência disso, porque nós precisamos ter temor quando nós levamos essa mensagem para frente. Nós precisamos ter temor que tanto o céu quanto o inferno existem, são reais, e que nós devemos fazer de tudo para que Jesus realmente possa nos salvar deste inferno. Porque a salvação, quando nós falamos assim, a salvação é do inferno, meu irmão, é da morte eterna. Às vezes nós falamos de maneira muito superficial, e às vezes, a salvação, Cristo salvou do quê? Salvou disso, salvou de você passar a eternidade, onde nós nem conseguimos imaginar quanto tempo é, num lugar longe de Deus, num lugar sem ausência de Deus. Enquanto isso nós temos o outro lado, que é o céu, o lugar de glória, lugar da presença de Deus, aonde nós o adoraremos 24 horas, adoraremos em todo momento, nós iremos render graças a Ele, nós iremos agradecer a Ele, nós iremos rever nossos irmãos, nós iremos rever todos os homens da Bíblia, todas as mulheres de fé, e este momento será muito glorioso, e isso tem que fazer com que a nossa alma se encha. Nós temos que realmente olhar com isso e relembrar cada dia mais, porque às vezes vemos no culto de domingo sempre buscando: Deus abençoe minha semana, eu quero uma vitória, eu quero uma palavra, mas o maior processo já foi feito, que é a salvação de Cristo Jesus, e Ele nos deu através da fé, por meio da graça, que nós não merecíamos, e agora nós temos isso. Só isso já é motivo de alegria, só isso já é motivo da nossa vida ser transformada. E existe uma outra etapa, que quando nós entendemos isso, quando nós estamos cheios disso, quando nós estamos transbordando disso, nós realmente transbordamos para outras pessoas, e o nome disso é o Evangelho, que ele inunda outras vidas. As boas novas, que é o Evangelho, que significa o Evangelho, ele traz as boas novas que, olha, agora nós temos um Salvador que já levou toda a nossa culpa. Essa é a melhor notícia que se existe. E quando nós falamos dessa notícia, nós temos que levar isso à frente. E a gente só consegue levar isso à frente quando nós de fato estamos cheios. Porque não tem como eu dar algo se eu não tenho. E que nós, cada vez mais, nós venhamos entender, irmãos, ter essa consciência. O que mais nós precisamos entender é ter a consciência de tudo que foi feito por nós precisamos entender isso. Às vezes nós queremos ter alguns outros conhecimentos paralelos, que é fundamental, mas, meus irmãos, nós precisamos entender esse plano da salvação. Nós somos crentes, tem pessoas que são crentes 10, 20, 30, 40 anos, e às vezes não entendeu porque Cristo morreu, porque tinha que ser de uma virgem, porque que Cristo tinha que ressuscitar, e às vezes nós não entendemos isso, ou algumas outras coisas que para o cristianismo é muito básico. Nós precisamos ter isso, meus irmãos, como uma verdade absoluta e na ponta da língua, para que nós consigamos viver e mostrar isso para o mundo através da evangelização,
através da nossa vida, das ações, de ações externas, de diversos meios. E nós precisamos retornar e buscar conceitos básicos. Nós encontramos diversas ferramentas, como a escola bíblica, como o culto de ensino, como a faculdade de teologia, como outros meios de estudo entre os irmãos, mas nós precisamos resgatar essas essências, precisamos resgatar esses princípios cristãos, precisamos entender os atributos de Deus, porque nós estamos lidando com o ser durante nossa caminhada, e daí você pergunta para o irmão, o que é a justiça de Deus? Eu não sei, irmão, toda a divindade, e o processo de salvação, e tal doutrina, tal coisa, irmãos, e nós cada vez mais, às vezes vamos por outro caminho, e nós não entendemos princípios, por isso que faz necessário a gente sempre reaver, sempre voltar, e entender o porquê disso e o porquê daquilo, porque nós estamos servindo um Deus vivo, um Deus que deixou a tua palavra para nós, para que não servisse de manual, e na maioria das vezes a gente acaba consultando muito pouco, e nós seguimos este ideal, seguimos esta notícia de maneira cega, de maneira onde nós não temos clareza, nós não entendemos com profundidade e acabamos vivendo uma vida superficial. E que Deus venha cada vez mais tocar o coração dos irmãos nessa noite e que nós venhamos cada vez mais resgatar e voltar a esses princípios e voltar a entender toda a essência de Deus, porque nós estamos aqui para o lugar que a gente vai e o máximo de pessoas que a gente puder levar junto. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a vida de cada um, de toda a igreja, de todo o nosso pastor. Vamos orar então, meus irmãos? Por favor, fiquem de pé. E que neste momento de oração, que os irmãos possam realmente falar: Deus, eu quero cada vez mais ter esse desejo de aprofundar no conhecimento da Tua Palavra, para que eu possa viver isso de maneira verdadeira e que eu possa transbordar isso na vida do meu próximo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, neste momento, Pai, nós te agradecemos, Deus, pelo plano da salvação. Nós te agradecemos, Pai, pelo Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Nós te agradecemos, Pai, pelo dom da salvação e pela graça, Pai, por este favor que nós não merecíamos, Deus. Deus, nós te agradecemos por tudo, Pai, que o Senhor cumpriu, por tudo que o Senhor fez, Pai, na cruz do Calvário, Deus. Nós te agradecemos porque agora nós temos livre acesso, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, Deus. Deus, nós te agradecemos por tudo isso, e nós queremos cada vez mais, Pai, nos aproximar de Ti, e ter consciência de tudo aquilo que o Senhor faz para nós, de todas as Suas intenções, Pai. Nós queremos cada vez mais, Pai, entender os Teus desígnios, Deus. Cada vez mais, Pai, nós queremos aprofundar da Tua Palavra, do pleno conhecimento, Deus. Deus Todo-Poderoso, que essa palavra venha fazer morada, Pai, na vida dos irmãos, que os irmãos cada vez mais venham estar receptivos, e que nós como igreja venhamos viver essa comunhão, Pai, e que nós como igreja, Pai, venhamos voltar cada vez mais a esses princípios, Pai, a esses entendimentos, Deus. Deus Todo-Poderoso, abra o nosso coração e a nossa mente, para que com o decorrer da semana nós venhamos, Pai, nós venhamos entender, Deus, nós venhamos absorver a Tua Santa Palavra, Deus. Deus, cada vez mais venha colocar em nosso coração esse desejo de Te buscar. Cada vez mais nós venhamos entregar o nosso culto, Pai, de maneira consciente, Deus. Deus, cada vez mais, Pai, que nós sejamos transformados, que esse processo de salvação, Deus, venha cada vez mais nos alcançar, venha cada vez mais nos levar, Pai, para os céus, para os caminhos de glória, Pai. Cada vez mais nós venhamos ser cidadãos melhores, Pai. Nós venhamos ser esposos melhores, nós venhamos ser filhos melhores, Pai. Deus, cada vez mais nós venhamos ser obreiros melhores, Deus. Deus Todo-Poderoso, trabalha em nós, Pai, todo o nosso caráter, tudo aquilo, Pai, que afasta de Ti, que não aproxima do Senhor, Pai. Deus Todo-Poderoso, cada vez mais nós venhamos ter consciência do que estamos fazendo aqui na terra. Papai querido, que cada vez mais nós venhamos transbordar e pregar através das nossas vidas o Teu Evangelho, Deus. Nós acreditamos, Pai, na Sua verdade transformadora, Deus. Perdura por 2000 anos, Pai, tudo isso que transformou o mundo. Nós sabemos que é verdade, Pai, o mundo sabe que é verdade, a ciência sabe que é verdade. Papai querido, e cada vez mais nós venhamos ter consciência, Pai, e entendimento dessa verdade. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, amém. Senta um pouquinho, irmãos.
Glória a Deus. Palavra abençoada. Deus continua abençoando Mateus e a sua família. Tem um versículo que está em Lucas, pastor Jairo, Lucas 10. Lucas 10. Bom, o óculos não quer sair aqui. Lucas 10, 42. Diz assim: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A boa parte. Foi isso que o Mateus pregou hoje aqui. A boa parte. Jesus é a melhor parte. Melhor parte. E não dá para entender. Dá para entender porque somos salvos. Mas tem algo que passa na mente de todo sociólogo, psicólogo, nutricionista, sei lá, veterinário, passa na cabeça de todo mundo, né? Advogado, juiz, pedreiro, carpinteiro, ser humano, de modo geral. Como esse poder, Levi, pode estar perdurando até hoje? Como essa história de salvação pode ainda ter algum efeito? Isso já era para estar caducado, Marcelo, já era para estar caducado, ultrapassado. Mas quando o Mateus vai pregando, a Bíblia é lida, o louvor é cantado para a glória de Deus, começa de novo essa chama a acender no crente. Começa a acender, começa a acender, começa a acender, e daqui a pouquinho já estamos igual Maria. Não queremos mais nada, é o transbordar de Deus. É esse Jesus que quer fazer em nós o que fez com Maria. Ele quer fazer cada um de nós transbordar. É só na hora que transborda, que o cálice transborda, é que começamos a ser. Jesus mudou, né? O salmista era cálice, Jesus agora mudou. Jesus falou o seguinte, ó: se você beber, Jesus de novo, né? O plano da salvação para a mulher: se você beber dessa água que eu vou te dar, nunca, olha que palavra, nunca mais. Por que a gente fica desesperado? Jesus falou: nunca mais terá sede. E agora não vai ser mais um copo, você nem bebeu sua água. Coloquei Mateus no apuro hoje, né? Olha, o pastor me ligou, vai ter que ser você. O que você está conversando comigo o dia inteiro é você, é quem está aí na vez. Prepare e pregue. Foi uma bênção, amém, irmãos? Amém? Não é mais cálice, não é mais cálice, agora é uma fonte. É uma fonte. Não é uma fonte parada, não. Eu sou uma fonte limpa, maravilhosa. Olha minha fonte, ó, essa água aqui, Jesus, ó. Jesus sempre está limpando. Não adianta ser limpo se você não jorrar para a vida eterna. Nós precisamos cada dia mais, irmãos, ser grato por ter conquistado essa tão grande salvação, não pelos nossos méritos, mas porque acreditamos que somos miseráveis pecadores. E é isso, a salvação aconteceu em nós porque acreditamos que éramos terríveis. Às vezes alguém acha que o outro irmão que é terrível. Irmão, você é mais do que ele. Esse irmão é outro. Como que ele foi salvo? Você também é ruim. Ninguém é bom. O pastor Divaldo sempre diz: bom é quem? Deus, o Senhor Jesus. Vamos ser gratos. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu convido o evangelista irmão Marcelo para vir aqui, para estar orando
fazendo os pedidos. Amém, irmãos? Seja grato por essa tão grande salvação. Que esta semana que vai iniciar, vocês possam ser gratos. Eu posso ser mais grato. Tem um hino que diz, né? Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado. Faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém, me ajuda aí, Levi, poderia fazer. E a letra? E agora? Tu tu verteste assim, que lindo, sangue do qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, que lindo, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio. Seja, irmão, humilde. Tu a ti, mais grato a ti. Amém, glória a Deus. Presbítero Geraldo Santana pede oração a favor da senhora Mercedes, que está entubada. A família crê no poder da oração da igreja. Ângela pede oração em favor de Gisele Andrade, que está com câncer e precisa de oração também. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos primeiramente por tudo que o Senhor operaste em nossas vidas neste culto, em que certamente estamos saindo daqui grandemente abençoados, renovados, cheios da tua unção, para que possamos ter uma semana de vitória, para que possamos ter uma semana abençoada. Grato a ti. E Senhor, nós queremos te pedir apresentar estes dois pedidos de oração, Senhor, destas duas famílias, Senhor, que estão com seus parentes em situação de enfermidade terminal, Senhor. Te pedimos, Senhor, que assim como eles estão declarando aqui, a tua igreja crê que o Senhor é o Deus poderoso que irá entrar com a cura nessas enfermidades, Senhor, trazendo a cura para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Portanto, Senhor, que estas enfermidades aqui apresentadas não sejam para a morte, mas para que vejamos a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, enquanto igreja, nós concordamos com esta tua palavra e despedimos já na certeza da tua vitória, da tua bênção derramada sobre as nossas vidas. É assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre cada um de nós, e nós dizemos amém. Projeto especial para abençoar vidas, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Que Deus nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus.